E eu lembro bem, né, até que o Alexandre comentou assim pra mim, né? Jean, essa prova nós vamos disputar na corrida, né? Aí eu brinquei com ele, falei, olha, Alexandre, é melhor tu pedalar dessa vez, meu amigo, porque não sei se na corrida dessa vez você vai aguentar o tranco, não, né? E, cara, no que a gente falou isso, entramos ali por trás do Mercado do Peixe para entrar na Avenida Portuária e a prova chovendo muito. Tinha uma poça pequena por dentro e uma poça grande por fora. E eu estava por dentro, né? A gente fez a curva, foi muito rápido, né? Era um buraco, cara. A minha roda travou ali que eu voei da bike. E por pouco eu não peguei o Alexandre, né? Quase que eu não levei ele junto comigo. E eu lembro que me arrebentei inteiro, que abriu as costas, peito, perna, mão. A sunga rasgou, levantei pelado. E eu queria pegar a bike e continuar, né? Só que a bike moeu inteira, né, cara? Entortou tudo, né? E me levaram para o hospital. E lá no hospital o atendimento foi demorado, sabe? A ambulância me levou rápido. A ambulância não tem nem que questionar nessa parte aí. Mas lá dentro do hospital, o cara fazendo 500 mil perguntas para mim, eu todo arrebentado. Cara. Chegou uma hora que eu comecei a xingar todo mundo, me botaram lá numa sala e começaram a fazer curativo, né? Aí na minha perna, cara, na minha perna esquerda, foi mais grave, né? Porque ele cavou fundo, né? Pegou tecido, pegou músculo. Aí eu não sei, aí vem aquela história, né? Porque médico é meio masoquista, né? Que a gente tem alguns amigos médicos, né, cara? Eles gostam meio de sacanear aí com as pessoas de vez em quando, né, cara? E eu lembro que um deles ficou olhando para minha perna, questionando, né, sobre o acidente para o outro, e o outro falando que, poxa, cara, do jeito que tá aqui, não sei não, se não vamos ter que amputar essa perna. Uau! Porra, eu olhei pro cara, né, cara? Parece que a dor sumiu na hora, né? Falei, pô, meu, mas como amputar? E o cara não falava comigo, o cara tava me ignorando, né, cara? Então, aí começa a passar um filme na tua cabeça, né? Caraca, meu, eu tenho aqui o segundo grau, não tenho carteira assim. Aí começa a bater aquela história, né, cara? Falei, não tenho universidade, se eu sair daqui, vou trabalhar de quê? Vou ganhar um salário mínimo? Não pode. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos ao 22º episódio do Endorfina. E de novo, né, eu já percebi que vocês têm interagido muito mais através do Facebook, Instagram e também do Twitter. Então fica o reforço aí do episódio passado. Eu não estou mais me comunicando com vocês via o meu e-mail. O e-mail fica só restrito para quem tiver interesse em comprar ainda algumas camisetas que restam ou mandar as fotos, tá, para a galeria do Endorfina, colaborar com a sua foto especial da sua competição para eu colocar na galeria do Endorfina. E então eu quero agradecer a todo mundo que está interagindo através das redes sociais do Endorfina. Vamos lá. O episódio de hoje foi uma conversa, eu gravei já faz algum tempo e infelizmente, enfim, o processo todo aqui do Endorfina, como não é um trabalho em tempo integral, então eu acabo às vezes me enrolando, eu dependo também de algumas pessoas para me ajudarem. Então eu já gravei já faz aí uns 3 meses, 4 meses. Tá muito legal, é um cara muito simpático, um cara muito bacana, um cara
um grande adversário que eu tive. E ele conta aqui pra gente como é que ele começou na corrida em 1986 e foi recomendado pelo médico que não deveria praticar exercício por causa das varizes ou das veias grossas que ele tinha nas pernas, e tem até hoje. Ele é muito magrinho. Aí depois ele conta como é que ele migrou, claro, para o triatlon. Ele viu uma propaganda do triatlon de Caiobá, esse que aconteceu agora entre fevereiro e março, que foi a 30ª edição. Tinha uma propaganda na TV lá em Curitiba sobre o triatlon de Caiobá, né? Para quem não sabe, Caiobá é pertinho de Curitiba, é um litoralzinho aí de Curitiba, muito legal por sinal. E ele acabou se inscrevendo na prova. Ele corria super bem e ele achou que poderia ganhar a prova. Então é legal, ele conta isso. Claro que ele não ganhou. Ele, aliás, correu muito mal, que sempre foi o forte dele. Ele era um corredor no comecinho dessa carreira, mas como ele não havia treinado, é óbvio, né, a corrida dele não rendeu o que ele poderia render. E depois ele foi para alguns mundiais. Ele teve, claro, decepções na carreira dele. Ele vai contar aí pra gente um caso aí de hipotermia, que ele fugiu do hospital com o Manzan, e isso deu bastante frustração para ele. Inclusive até hoje ele acha que ele poderia ter ido super bem nessa prova, poderia ser um divisor de águas na carreira dele. Até que em 1993, ele também vai contar aqui nos detalhes, ele estava competindo no triatlon de Santos, no triatlon do Núbio, e para variar tinha chovido, ou estava chovendo, e acho que na Portuários, né, os buracos ali escondidos pelas poças d'água, ele catou um buraco, quase levou o Alexandre Ribeiro, que também esteve conosco aqui já no Endorfina em 2 episódios mais que especiais no final do ano passado. Ele caiu e ele teve um tombo feio, se ralou inteiro, enfim, ele conta aí os detalhes, e foi esse o estalo que ele teve para entrar na faculdade, para levar a sério os estudos, enfim, para ele ter uma formação, porque ele se viu aí numa situação que ele pensou que nunca mais pudesse competir, e nessa época ele achava, né, como muitas pessoas passam por isso quando são jovens e estão no esporte, ele achava que ele iria competir e levar essa profissão para sempre. Então foi um clique que deu nele depois desse acidente, que ele resolveu entrar na faculdade, e claro, depois ele largou o triatlon para poder se dedicar à vida profissional, à família dele. E uma coisa bastante curiosa, ele ainda detém o recorde que foi estabelecido por ele em 1992 da corrida mais rápida do Troféu Brasil, quando ele chegou de mãos dadas com Antônio Mansur, que também já esteve conosco aqui também no Endorfina, e com o tempo de 15 minutos e 07 segundos para os 5 quilômetros, numa época que todo mundo corria os o short em Santos. Então, que acabou virando também uma propaganda de cinema do primeiro triatlon internacional de Santos, que aconteceria no ano seguinte. Então, um cara bem curioso, um cara inteligente, um cara bacana, um cara sensato também. Muito legal. E curtam agora o Jean-Marco Luiz nessa grande conversa, mais uma grande conversa que eu tive aqui para o episódio 22 do Endorfina. Um grande abraço, bons treinos e até a próxima. Meu convidado de hoje é Jean-Marco Luiz. Curitibano de 47 anos, ingressou no esporte depois de ter ouvido de um médico que não deveria praticar atividades físicas, por ter algumas veias nas pernas muito dilatadas. Em 1986, com 15 anos e contra a vontade da família, decidiu que começaria a correr. Sem treinar, inscreveu-se numa meia maratona e cruzou a linha de chegada com 1 hora e 32 minutos, um excelente tempo. A dificuldade em andar na semana seguinte não o desanimou, muito pelo contrário, o fez querer iniciar os treinos no novo esporte. Convenceu então seu pai, Sr. Jair, não somente a largar o cigarro, mas a acompanhá-lo nos treinos que fazia no acostamento da BR-277, importante estrada que liga Curitiba a Foz do Iguaçu. Nos 2 anos seguintes, foi destaque nas provas em Curitiba na categoria Júnior. E foi no final de janeiro de 89 que ele experimentou seu primeiro triatlon, em Caiobá. Por sinal, prova vencida pelo brasiliense Leandro Macedo, que naquela época começava a despontar. 1 ano depois, e com um pouco mais de treinos na bagagem, no mesmo triatlon do Sesc em Caiobá, obteve a 5ª colocação, ainda na categoria Júnior. Com o resultado dos treinos e um biotipo ideal,
Em 1990 já disputava provas a nível nacional, sempre chegando entre os 10 primeiros colocados. Com vocês hoje, o melhor triatleta paranaense na primeira metade dos anos 90, Jean Marco Luiz. Bom dia, Jean, tudo bem? Bom dia, Michel. Tudo ótimo. Que bom, cara, é um prazer ter você aqui. E a gente estava conversando aqui agora, né? Você é uma das poucas pessoas que eu conheço outras que só tem nome próprio, né? Não tem sobrenome. Infelizmente. Mas eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom, né? Porque se for analisar a origem de onde veio o nosso sobrenome, era para ser Luiz, mano. Era sobrenome judeu, então não sabe se acaba sendo perseguido ou não, né? Então, por meio das dúvidas, é melhor deixar só Luiz mesmo. Legal. Eu conheci um Raimundo Luciano Lucas. Ele tinha 3 nomes próprios e não tinha sobrenome. Poxa vida. Esse dele é pior que o meu ainda, hein? Bom, vamos lá. Você estava me contando que em 86 você foi no médico, acho que a pedido aí da sua mãe e tal, justamente porque eu também me recordo das tuas veias dilatadas, né, de grosso calibre nas pernas. E aí ele te examinou e falou que não seria legal você praticar esporte. Conta um pouco aí dessa história aí para nós. Então, Michel, isso aí na verdade é assim, ó, eu sempre pratiquei esporte desde pequenininho, sempre gostava, me identificava e com qualquer modalidade, vamos dizer assim, que não fosse coletivo, eu me dava muito bem. Tanto bicicross, num jogo de bets, brincadeiras em geral com os amigos, né? Jogo do quê? E bets. O que é isso aí? Desculpa. Olha, cara, aqui em Curitiba o pessoal fala bets, aquele jogo que você tem as casinhas com 2 tacos e 2 caras atrás que arremessam a Taco, bola. Aqui em São Paulo a gente chama de taco, tá certo, que Ah, legal. então, e esse aí, para você ter uma ideia, cara, ninguém queria jogar contra eu, para você ter uma ideia, porque eu tinha uma pontaria muito boa, cara, e normalmente pegava aquela bolinha na veia que a bola sumia do mapa, né? Então era bacana. E eu corria muito rápido, né? Então aí eu já comecei a perceber, ter essa percepção da minha facilidade com corrida. E sempre gostei de esportes que envolvessem adrenalina. Por exemplo, o bicicross. Eu não curti apenas estar numa pista de bicicross que tinha próximo à nossa casa. A gente tinha nos fundos, num terreno das freiras, óbvio que escondido dos nossos pais, né? Tinha um paredão, cara, de quase 3 metros de altura, que a gente voava nele e caía lá em cima. Então se vinha embalado, cara, e vinha que nem um alucinado para subir. E Uma volte e rampa meia para você saltar errava. para cima desse terreno. Isso, então imagina, você vinha num plano, arremessava-se a 90 graus nesse paredão para cair lá em cima. Só que para Legal. você fazer isso, você tinha que saber jogar teu corpo para frente, né? Porque a maioria não sabia. Então, o que que acontecia? Quando você subia, você passava desses 3 metros e muitas vezes você caía direto do chão, cara, lá embaixo. Isso Se você era quebrava garoto, sei lá, 10, 12 anos. 12 anos de idade, 12 para 13 anos, né? E eu lembro uma vez que eu embalei tanto aquela bicicleta, cara, que eu subi, acho que no total, acima do nível lá da rampa, mais 2 metros de altura, ou seja, eu estava a 5 metros do chão, né? E, cara, eu caí só com a roda dianteira lá em cima. Eu joguei a bicicleta, meu corpo, cara, me agarrei no barranco para não cair, cara. Pô, Então, bons socorro. tempos esse tempo da Nossa. bicicross, né? Eu também peguei aqui em São Paulo. Nem me fale, cara, era muito legal. Então, assim, por esse fato de praticar muitos esportes e minha mãe já preocupada, porque eu já tinha veias na perna de calibres grandes, né? Bem bitolado, o pessoal brincava que tinha veia de quase 1 polegada na perna, né? E chamava muita atenção. E a minha mãe me levou no médico, aqueles famosos médicos de família que antigamente se tinha muito, né? E o cara se assustou e falou: não se deve competir, isso aí são varizes, isso aí tem que tratar, isso aí vai ter que usar aquelas meias de compressão para aliviar, e quanto mais esporte fizer, pior vai ser. E eu não sentia dor nenhuma, me sentia super bem com aquilo, sabe? Não me incomodava. E nesse decorrer aí com 15 anos, eu ainda não praticava corrida. Agora, o que me chamava a atenção, Michel, é que na nossa escola nós tínhamos um professor que ele era também treinador
eu não lembro se era vôlei ou se era de handball. E ele sempre fazia numa das provas dele, num dos bimestres, que tinha corrida de 15 minutos, que era em volta da quadra, em volta do pavilhão da escola. Uma E eu, competição na escola, na tua classe. né, isso, que valendo nota, né? Valia nota. Ah, claro, educação É, física. perdão. E o que aconteceu? Todas as vezes eu chegava em primeiro. Mas eu abri assim duas, três voltas do segundo no pavilhão lá, né? E um pavilhão Uhum. que era um pavilhão, não era curta a volta, sabe? Era uma voltinha boa, entende? Então isso começou a chamar muita atenção e até desse professor. E nessa mesma escola tinha um menino que estava 2 anos na minha frente, que estudava com meu irmão, chamado Heron, e ele já era corredor. Então, através dele, comecei a ter interesse em querer participar de provas, mas nunca competi. Quem me gerou a minha primeira curiosidade para lá fazer uma corrida foi meu irmão mais velho, o Giancarlo, que ele já fazia meia maratona, só que daquele jeito, né? Ele corria para completar a prova, tanto que ele fechava a prova próximo de 2 horas, 2 horas e pouquinho. E uma coisa assim que muito me chamou a atenção, ele falou assim, Marcão, você leva essas 2 barras de chocolate no bolso da tua bermuda, que quando você sentir fome, você comer. Pô, eu não tinha experiência nenhuma, meu irmão mais velho tá falando, ele já tem experiência com corrida, né? Vamos levar essas 2 barras de chocolate. Então pensa, você correndo com aquele negócio balançando no teu bolso, né? Então, eu vou te contar uma curiosidade. É, Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. O meu primeiro triatlon, em março de 88, eu comecei um ano antes de você, em Angra dos Reis, eu levei aham, uma barra de chocolate daqueles de fazer calda, que era mais grossa, porque eu pensei, puxa, isso aqui, se eu levar uma barra de chocolate fino, vai derreter. Então eu levei uma barra aham. de chocolate, um quadrado de chocolate desse grosso de fazer calda, cortei, né, o cubo dele lá, o retângulo dele, coloquei dentro do tênis de corrida e quando eu cheguei da bike, eu não me recordo, mas eu comi o chocolate provavelmente para ter energia para correr. Essa era a nutrição esportiva do começo dos final dos anos 80 e começo dos anos 90. Coma algo calórico, né? Isso aí era assim, isso era um refrão praticamente, né? Você tem que ter caloria para poder gastar, né? Não importa Vamos de da onde que queimar. vai vir, né? A É qualidade bem por dessa aí. caloria. É bem por aí. Aí, assim, eu tava correndo, larguei, no aquecimento, eu vi um monte de gente aquecendo, né? E eu fiquei pensando comigo, cara, que bando de malucos, os caras vão correr 21 quilômetros e estão correndo antes da prova. Esses caras tão loucos, cara. Eu vou ficar aqui descansando, vou ficar sentado aqui, pronto para largar. Sentado no meio-fio, vendo o pessoal treinando, né? Claro, é Aquecendo. aquecendo, é. É. Aí, quando largou, o bonitão aqui, achando que era o cara, quis largar lá na frente, né? Mas tomei pé no vidro de tudo que é lado, cara. Porque eu larguei os primeiros 50 metros, né? Depois já fiquei para trás, né? Aí Você não no. tinha nem noção, assim, do que eram 21 quilômetros, né? Porque você nunca tinha Nada. treinado, você tinha corrido Não. na escola, enfim, 15 né? minutos, né? Então, Prova de 15 minutos, e né? você fez esse paralelo com o teu irmão te aconselhou, tipo, não, Gia, não adianta fazer assim, você tem que treinar um pouco, não é fácil, não houve aí uma troca de informação para você participar dessa primeira? Olha, não teve tempo, porque quando ele me falou, faltava uma semana para a prova. Tava muito em cima. E eu lembro que a gente foi fazer inscrição no dia da prova, que naquela época não existia informação, Claro, é. computação, internet, não existia isso. Era na ficha, né? E aquela ficha pendurada no teu peito, aquela ficha de papel, dissolvendo. Eu lembro que tinha 5 senhas que você tinha que entregar nos pontos chaves. Isso ele me explicou. Olha, Marco, você guarda. Porque lá em casa, assim, ninguém chamava eu de Jean, porque nós somos em 4 Jeans, né? Então era Carlos, Franco, Marco e Fábio, né? Aí o meu irmão mais velho, o Carlos, falava: Ó, Marco, você pega essa senha, se separa numa mão e a principal que você vai entregar na chegada, que era um
um retângulo, tamanho de uma barra de chocolate, preso com 4 alfinetes no peito, né? Que é junto com o número, né? Isso. E aqueles papelzinhos eu fui entregando. Então, assim, quando eu larguei, ele não me explicou, ele falou assim, ó, não larga muito forte. Mas para mim aquela largada não era forte, né? Porque eu estava associando com os 15 minutos Exato. da escola. Mas foi como um aprendizado, porque eu tinha 16 anos, essa minha primeira corrida, aí não encontrei meu irmão. Eu até achei, puta, meu irmão tá lá na frente, né? Aí eu fiz a minha corrida. Eu só coloquei uma coisa na cabeça, eu não quero caminhar. Porque eu lembro que o meu irmão falava que ele caminhava na corrida. E a gente assistia porque na época a gente morava próximo ao Munhanaconda e tinha o viaduto do Colorado, antigo time que hoje é o Paraná Clube, né? E ali ele parava. E a minha decepção de ver ele parando era muito grande. Eu falei, cara, não acredito, meu irmão tá parando para comer no meio da prova, né? E a No meio gente de uma assistia. corrida, ele parando E para vendo todo mundo andar. não parando, né, naquele ponto. Então, aquilo ali me marcou muito. Eu falei, quando eu for correr, eu não vou parar, né, não vou caminhar. Aí eu lembro eu não lembro quantos quilômetros já tinha, mas já tinha acho que com certeza uns 7, 8 quilômetros já tínhamos rodado. Eu estava com fome. E eu fui comer aquela barra de chocolate. Quando eu coloquei aquele negócio na boca, me deu uma ânsia. Porque é puro chocolate, né? Doce, açúcar, né? Sem chance. Eu falei, não, não, não dá. Aí cortei aquele pedaço fora, joguei no chão. Aí tinha um staff, né? Perguntei, meu amigo, você quer barra de chocolate? Cara, o cara nem hesitou, cara. Ele pegou as 2 barras da minha mão, cara. O cara devia estar com uma fome mais do que eu ali, né? Mas beleza, dei para ele. Aí corri. Eu lembro assim, quando eu cheguei próximo à casa dos meus pais, onde a gente morava, ele era o quilômetro 15, estava muito próximo do final. E até ali eu ainda não tinha caminhado, eu estava muito feliz. E eu lembro quando eu passei ali, eu perguntei, e o Carlão, onde é que tá? Não, o Carlos não passou ainda. Aí eu fiquei, poxa, então eu tô bem. Se o meu irmão treina, eu tô na frente dele, eu tô bem, né? E sem relógio, sem nada, sem noção, não sabia circuito, se tinha subido ou descida, né? E aqui em Curitiba tem bastante subidas, né? Uhum. E completando a prova, aí chegou acho que no quilômetro 17, que eu acabei caminhando um pouquinho, mas aí um cara parou do meu lado, não, vamos, não para, não para. Falei, então, vamos lá, cara. Puta, me deu aquela incentivada que fez eu voltar a correr, né? E para minha surpresa, eu cheguei com 1 hora e 32 minutos nessa prova. Aí o meu irmão até ficou bronqueado comigo na época. Porra, cara, eu tô treinando, você chega na minha frente sem treinar, poxa. E ele tem o mesmo biotipo que você? Em casa todos são magros, mas ele tem problema de encurtamento muscular. Então, por exemplo, eu sem fazer alongamento, estico minha mão no pé, dando risada. Ele chega com a mão no joelho, Entendi. treinando, fazendo bastante alongamento, né? E então eu não sei dizer, porque até então na nossa família nunca teve atletas, né? Nunca ninguém praticou esportes. E depois dessa prova, que começou aquelas insistências da família, somente da parte da minha mãe, né, coisa de mãe, de não competir, porque ó, você tem essas veias, o médico falou para você não fazer. E eu queria, não queria, eu me sentia bem, né, não queria parar com isso. O problema foi no outro dia, na segunda-feira, a gente fazia aqui o Cefet, que era uma escola técnica, eu simplesmente não conseguia andar, eu não levantei da cama. E a minha mãe achava que era frescura por preguiça de ir para aula, né? E sem brincadeira, Michel, o primeiro dia, né, eu levei, assim, normalmente caminhando até o terminal de ônibus eu levava 5 minutos, naquele dia eu levei mais de meia hora. Isso com meus irmãos me ajudando. Então, Quebrado, né, cara? Depois, pô, se você corre uma meia maratona treinado e você já fica quebrado, agora sem treinar nada. então, foi uma semana que parecia que eu estava andando, que eu tinha aqueles suportes na perna e foi tirado. Agora daqui para frente você vai dar por conta própria. Então, a perna, quando eu colocava no chão, ela dobrava assim de uma forma para frente que ela acelerava. Então, ela aleatoriamente é como se estivesse correndo no meio da rua, mas não porque eu queria, é porque não tinha estrutura muscular para manter a perna reta, cara.
Aí eu tinha que grudar nas paredes, grudava nas pessoas, pedia desculpa para poder ficar Coitado, em né? pé, cara, sabe? Foi terrível, né? E Bom, a gente estudava ali no Cefet, que é um centro tecnológico da Federal, né, da Universidade Federal. Eram cursos técnicos, né? E eram rampas para você subir. Então, para subir, ia bem para a sala de aula. E naquela época eu estudava no terceiro piso. Eram 3 lances de rampa. Então, no intervalo, cara, eu não saía nem para comer, porque eu não tinha certeza que ia conseguir subir. E ficava lá morto de fome, né? Que eu falei, não, cara, eu não saía. Meus irmãos foram lá na sala me buscar. Eu falei, ô Marcão, o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu não consigo andar, cara. Me ajuda a descer. Aí eles me levavam pro ônibus, né? O segundo dia eu acabei não indo pra aula. E não tinha ideia do que tomar, o que fazer para diminuir aquela dor. Porque assim, ó, se encostasse um dedo na minha coxa, na minha panturrilha, parecia que eu tinha levado uma pedrada, cara, né? De tanta dor, né? Mas foi bacana, foi uma experiência assim. você devia estar contente, né? Assim, a sensação de você ter conseguido completar 21 quilômetros, você, né, que com certeza foi sofrido, ainda mais na frente do teu irmão, você garoto. Ah, sim, não. E o duro foi a tiração de sarro que fizeram nele, né? Eu nunca fui de tirar sarro de ninguém, né? Mas o pessoal pegou no pé dele, que eu, por um lado, até não achei legal, porque acabou desmotivando um pouco ele nos seus treinos com isso, né? Porque daí ele acabou parando de competir. Aí eu comecei, aí o meu pai fumava aquele cigarro continental fedido pra dedéu, cara. E consegui convencer ele a largar o cigarro. Eu lembro que ele tinha 48 anos na época e começou a correr comigo. Só que daí o meu irmão mais velho não quis mais saber de correr, né? Daí ele parou, né? Aí ele também estudava no colégio militar, acabou fazendo a vida dele e eu comecei a treinar. E a gente treinava, cara, no melhor lugar impossível, né? Numa BR toda movimentada, cheio de caminhão, que vinha do litoral, né, para Curitiba, carregado, com aquele monóxido de carbono, você respirando aquela coisa linda, maravilhosa, né, cara? Isso que Curitiba tem mais de 500 parques, né, espalhado pela cidade, né? E a estrada era perto da tua casa, por isso? Era do lado, 2 quadras da minha casa, né? E então isso facilitava, a gente não tinha conhecimento de onde treinar. Aí meu pai levava eu ali para treinar. Não, vamos correr aqui, a gente corre até lá a churrascaria, lá no final da BR e volta, que dava um circuito de 7,5 km para 8. Mas então esse era o nosso treino. Então assim, no começo, dos meus 16, 17, até os meus 18 anos, foram sem treinador. A evolução assim foi muito rápida nesse período e só rodando, sem treino de tiro, Você saía para nada. correr uma distância X, né? Vamos até lá e vamos voltar, e Isso. esse era o treino, né? Esse era o treino, esse E era o quando é que treino. surgiu o triatlon, então? O Como é que você ficou triatlo sabendo? foi em 89 que foi minha primeira prova, porém, em 88 na televisão, lá acho que meados de novembro para dezembro de 88, começou a ter chamadas na televisão. Aí foi uma chamada assim que eles fizeram muito bacana, né? Destacando o cara nadando, os caras fortes, pedalando e correndo, Isso do cruzando muito triatlon já de chegado. Caiobá, do Sesc de Caiobá. Sesc de Caiobá, de 89, né? Então a chamada começou já no final de 88, já para chamar os atletas para virem fazer as provas. E aquilo ali me marcou, né? Falei, me chamou a atenção na televisão aquilo ali, né? Falei, cara, que bacana. Aí comecei a assistir aquela emissora para ver de novas propagandas, para ver quem que era. Porque naquela época você tinha que ir lá no endereço para fazer as inscrições, né? Isso. E eu lembro que eu peguei a bike, fui lá, fiz a inscrição da prova, achando que ia ganhar. Eu falei, não, eu já corro bem, já estou sempre chegando aqui na categoria, né, no júnior na época, né? Eu chegava já em primeiro, segundo colocado, né? Ganhava algumas provas e chegava no geral, sempre entre os 10, correndo com o pessoal da Polícia Militar. E então eu achei, não, vou lá, nado um pouquinho, com o pedalo e detono na corrida, né? Esse era o meu pensamento. E comecei a treinar assim 2, 3 meses antes para a prova, natação.
E pedal, cara, nem treinei pedal, cara. Pedal quem emprestou foi meu primo. Uma Na Caloi verdade, 10. uma Caloi 10, aqueles cabos, aqueles conduítes, tudo voando por cima do outro, que tinha aquele freio que você apoiava a mão por cima, sabe? Aham. Aquela coisa bem brega, né? Bem original das bicicletas. O câmbio era no quadro. E eu lembro que o capacete era aqueles capacete de tira. Não era capacete de isopor na época, né? Ainda era de tira, né? Ainda já tinha o pessoal que competia, o pessoal que já treinava mesmo certinho usava o capacete de isopor. Só que o meu tio usava esse capacete de tira que ele fazia ciclismo, né? E eu peguei, cara, e fui, vou fazer essa prova. O problema é assim, né? Sair da água, sem noção de saber quem que era o primeiro, onde estava o primeiro colocado, né? Falei, cara, agora eu tenho que pedalar porque eu tenho que recuperar esse tempo, né? Mas era só nego me passando no pedal, cara, eu não passava ninguém, cara. Aí vinha até aqueles gordinhos me passando, né? Falei, puta que ódio. O que que eu fiz de errado aqui, né? Que a minha estratégia não tá certa, né? Uhum. E eu lembro que quando eu saí para correr, o primeiro colocado estava chegando. E o Que era o primeiro Leandro. colocado era o Leandro. E eu dei de cara, assim, porque eu saí da transição, a chegada era do lado da transição, e eu olhei, né? Falei, caramba, cara, o cara já tá chegando, eu tô saindo para correr. Não posso demorar. Vamos ver quantos que eu passo nessa corrida, né? Mas a perna travada daquele jeito, né? Parecia que tinha 1 tonelada cada coxa minha, né? Eu não conseguia correr, cara. Pra você ter uma ideia, na época eu já corria os 5 quilômetros para 15,50 em pista. Eu fiz aquela corrida para 21,40, 21,39, né? É. Travado, 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 né? Aí assim, na hora eu meio que desmotivei, falei, caramba, cara, que pau que eu tomei nessa prova, né? Tomei muito pau. Aí eu falei, não, vou atrás dessa listagem. Eu quero ver quem são esses caras, né? Claro. O tempo que eles fizeram, aí comecei a me preocupar. Poxa, onde que eu tenho que evoluir mais, né? Mas como eu era corredor, eu acabei pegando aquela listagem e eu deixei de lado na gaveta e voltei para minhas corridas de rua, que eu estava participando dos circuitos, eu tinha uma grande chance de conseguir largar naquela antiga Elite B que tinha, aquela Elite Nacional, Uhum. e estava focado naqueles treinos, não é? Tanto que em 90 eu consegui a classificação para Elite B na São Silvestre. Só que aquele negócio do triatlo ainda estava matutando na minha cabeça. Eu não estava contente com aquele meu resultado, sabe? Sabe, poxa, eu sei que eu posso fazer melhor que aquilo. Aí voltei a pegar aquela listagem. Aí no meio das provas de corrida eu comecei a treinar ciclismo. Aí pegava a bike um dia, pegava do meu tio, a gente treinava à noite, né? Porque eles é que começaram a me incentivar. Esse tio meu, na verdade, é tio da minha mãe, que é a família Portela. E eles que praticamente me descobriram pro triatlo mesmo, de verdade, né? Aí que foram assistir, porque a minha mãe é aquelas italianonas, linha dura. Não, não, vai ficar em casa, não vai treinar, não. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. A essa altura, o problema das tuas veias, das varizes, também já tinha esquecido, né? Tinha nada, minha mãe cobrava tudo, Ah, é? né? Então era praticamente meu tio me puxando para treinar e minha mãe não deixando de treinar, porque tudo que envolvia esporte podia fazer mal para mim no futuro, né? Entende? Então foi aquela briga. Foi também depois, a gente, já em 90, eu fui buscar auxílio médico, né? Médicos mais especialistas, e eles me falaram: não, Jean, isso aí você tem um grande retorno venoso. Você é um cara que se pode fazer treinos mais fortes, que você vai ter uma recuperação mais rápida. E realmente eu percebia isso, que eu fazia treinos, aí quando eu comecei a treinar mesmo em julho de 89, né, aí fui conhecendo o pessoal, né, tentando entrar na turma do triatlon, né, não conhecia ninguém. E aonde que era isso? Tinha um local, um clube, uma praça, um parque? Como é que... Aqui, não, natação tinha os irmãos Abreus treinavam num clube no Santa Mônica. O Raul, não lembro onde que o Raul treinava, mas tinha assim clubes, né? Curitiba foi muito forte com natação, então tinha o Clube Curitibano, o Clube do Golfinho, a própria Amaral,
Aqua Center. Então tinha uma rivalidade muito grande, até em competições nacionais, né, nos troféus do Brasil de natação. Então Uhum. tinha equipes muito fortes. E eu, Zé Ruela, treinando numa academia com uma piscina de menos de 20 metros, 19,98, para ter uma ideia. Uma piscina de Freira, de uma localidade lá de Freira, que uma academia comprou e estava usando aquele espaço. E eu era atleta deles, né? Porque minha mãe já treinava lá e o pessoal viu que eu Tua tinha um mãe pouco. nadava? Minha mãe nadava, fazia, não era natação, como é que chama? Hidroginástica. Hidroginástica, isso mesmo. E a minha E mãe foi nessa sempre, época que você conheceu o o o Candeloro, os irmãos Candeloro, Abreu. os irmãos Abreu, exatamente. Porque a gente começou a fazer algumas provas juntos, se conhecia nas provas, né? Aham. Então, por exemplo, em Caiobá eu não conhecia ninguém, né? Eu não sabia nem quem era o Leandro, não sabia quem era Raul, quem era o Leopoldino, o Marcelo e o Beto, nada. Eu fui conhecer eles mesmo no final de 89, quando eu fui fazer minha segunda prova de triatlo, que foi lá no nosso litoral, em Paranaguá. Porque daí eu cheguei em terceiro colado neles, né? Falei, pô, quem que é esse cara? Nunca vi esse cara na minha vida, né? Entende? Aí a gente começou a conversar. Falei, ó, tô começando a treinar. Eu vi a minha primeira prova foi lá em Caiobá. Aí começou a ter aquela receptividade. Então a receptividade foi muito boa da parte deles, sabe? Né? Naquela época, as pessoas que, quando começava a fazer uma modalidade esportiva, você era convidado, as pessoas te convidavam, te orientavam, né? Diferente de hoje, que você sai na rua, o cara praticamente passa por cima de você e nem te cumprimenta e nem pede desculpa, né? Aí Entendeu? eles te acolheram, enfim, tinha essa camaradagem mesmo nessa época. Tinha, tinha. E o mais bacana, assim, é a minha evolução, né? Tomando o pau deles, eles me ensinando, não, já tem que fazer treinos assim, tem que fazer alguns treinos de transição, vamos evoluir isso aí. Aí teve uma prova aqui na Academia Amaral, uma prova local, foi a inauguração da piscina nova deles, uma piscina de 25 metros, semiolímpica, oficial, né? E eu fui competir lá. E nessa prova eu cheguei em terceiro, chegou o Raul em primeiro, o Leopoldino em segundo e eu em terceiro. E chegamos no mesmo tempo, né? Todo mundo fez 1 hora e 1. 1 hora e 6, 1 hora e 1 e 6, 1 hora e 1 e 12 e eu com 1 hora e 1 e 43. Só que nessa época eles já sabiam que eu corria bem. Tanto que eu tirei deles quase 3 minutos só na corrida. E essa prova foi em Paranaguá, um short. Não, essa aqui já estou falando foi na Amaral. Lá Ah, tá. no. Aquela de 89, lá em dezembro, foi nadado no mar, lá num lodo danado, lá fedido na água próximo de Porto, né? Então a água assim muito forte, um cheiro muito forte. Nessa época assim foi quando eu comecei, quando eu conheci eles, né? Que eles perguntavam quem você é, o que você faz, nunca vi você em prova de triatlo. Aí eu expliquei a minha história para eles, né? Tanto que de lá a minha terceira prova foi Caiobá, a segundo triatlo de Caiobá que foi em 90, que eu já cheguei em quinto na categoria. Então aqui com, vamos dizer lá, com 6, 7 meses de treino, eu já cheguei em 43º geral e quinto na categoria. Então aí, opa, já começou a destacar. Daí o pessoal vendo nessa minha evolução, me ajudava, me orientava, a gente saía junto para pedalar, né? Porque eu não tinha noção nenhuma de treino, a gente não tinha treinadores. Naquela época não existia treinadores, né? Acho que em São Paulo já tinha, no Rio de Janeiro já tinha. Aqui não tinha nada. Aqui era treinadores por modalidade. Então, para você ter uma ideia, eu tinha meu treinador de natação e tinha meu treinador de corrida. E de ciclismo eu não tinha. De ciclismo era com os amigos treinando, com os Abreus, com o Raul, né, com o restante do pessoal daqui, e com os ciclistas. Então eu evolui muito com ciclistas, né, também. Então nessa prova, essa prova que te comentei da Academia Amaral, foi onde realmente o pessoal começou a me conhecer. Porque foi uma prova só com o pessoal daqui, foi a primeira prova que eu fiz onde tinha aí quase 40 triatletas, né? Que chamou atenção. Aí eu comecei a treinar lá nessa academia, ao esporte, e o que aconteceu? Pela minha evolução e como já com 1 ano de triatlo eu já estava chegando em primeiro,
o pessoal veio treinar comigo. Então isso foi muito bacana, porque o meu apoio que a academia apostou, todos os outros triatletas vieram nadar comigo. Então os irmãos os Abreus não, eu não lembro, os Abreus vieram depois. Mas, por exemplo, o Raul veio nadar com a gente, o Christian Carvalho, que era nadador, com o irmão dele, o Carvalhão, né? Então assim começou a atrair mais gente, começou a criar corpo e criou-se um horário do Master, o Master da natação e a equipe de triatlon treinando junto, né? Aí começou realmente as rivalidades de prova, né? Aquela coisa gostosa de você competir, saber que você está evoluindo, porque aí todo mundo falando, Jean, não adianta que na água você não vai evoluir, cara, você não vai melhorar essa tua natação aí não. Você melhora a tua corrida, teu pedal, porque natação, se você está começando muito velho. E pelo incrível que pareça, com 2 anos de água, uma prova de 800 metros em triatlo que eu fazia para 12 minutos, 13 minutos, eu estava fazendo já para 8h30, 8h40, né? Que legal. Então uma evolução muito grande, né? Claro, é. Só que ainda para as provas de triatlo eu apanhava ainda, né? Justamente por causa do meu ciclismo fraco. Para ter uma ideia, né? Eu faço assim, eu sempre fiz os comparativos. O meu primeiro triatlon, o pedal do Leandro Macedo foi para 31 e do Dolabella que foi para 30 e 45, o meu pedal foi para 41. Eu pedalei muito, 10 né? minutos pior do que eles, né? 25% a mais, né? É muito tempo. É muito tempo para você se recuperar. Não Num tem short chance. é absurdo, não dá. É impossível, né? Nem com um recordista mundial na corrida você chega perto dos caras. Aí eu comecei a evoluir, comecei a trabalhar esse meu ciclismo, mas como? Treinando com ciclista. Então, na época, meu treinador foi o Jamur, o Paulo Jamur, que inclusive pegou 2 Olimpíadas, né? Foi Legal. onde realmente evoluí no meu pedal, né? O meu pedal cresceu assim absurdamente. Tanto que na prova de Caiobá, em 92, eu já tinha feito um pedal que não me deixou abrir. Eu lembro de você que você passou, porque você era mais forte que a turma, né? Era você e o Armando que eram mais fortes, né? E assim, porra, tamanho daqueles caras ali, né, cara? Não vou chegar nunca nesses caras aí. Vou ter que melhorar minha corrida, não tem jeito, né, cara? No pedal eu não pego, né? Mas era bacana porque você usava como parâmetro aquilo, né? E o que me chamou muita atenção foi quando eu fui para a prova de 93 para Caiobá, porque em 92 eu fiz a prova para 58 minutos e 11 segundos. Eu falei, cara, pro ano que vem a minha meta é fazer abaixo de 55. E os caras falaram, não, já esqueça, cara, não tem, você não vai conseguir fazer uma evolução dessa tão rápida. Eu falei, cara, é minha meta, eu vou. Foi aí que eu comecei a treinar forte mesmo com treinadores específicos. Mas aí a gente via a quantidade de erros que a gente cometeu em treinos, né? Eu não sei como é que eu não cheguei a ter um overtraining, porque na época, de 92 para 93, eu estava nadando por semana 36 quilômetros, pedalando 540 e correndo 120. Uau, você tem tudo isso anotado ou você se recorda? Isso eu recordo muito bem, eu lembro bem dos treinos, como eram feitos, né? Os treinos de bike, por exemplo, os treinos curtos, na época, eram de 70, 80 quilômetros, que boa parte deles era tudo em cima de tiros e treino atrás de moto, e os treinos longos de 120 e 140 que eram rodagens, né? Aí pegava, descia E certo. tudo isso você treinava no máximo para short, para triatlon olímpico, né? Que na época não era olímpico. Né? Não, para a época era short, não existia olímpicos. Olímpicos que tinham eram as provas das seletivas do Mundial, né? Que no meu primeiro ano eu participei de 2 etapas e até me classifiquei no Júnior, né? Não sabia, eu recebi a carta em casa faltando uma semana para a prova. Do primeiro, isso foi em 1990, quando foi o primeiro triatlo, o primeiro mundial em Avignon. Isso, que foi em Orlando, né? Não, o primeiro foi em Avignon, na França, né?
Ah, não, 89, tá certo. Esse foi o segundo em Orlando, é. Foi em Orlando, isso. Que daí eu não fui, porque eu recebi a carta em casa faltando uma semana, né? Eu nem sabia, eu estava iniciando. Para mim foi uma surpresa aquilo ali, né? Aí em 91 eu me classifiquei também primeiro no Júnior, em Brisbane, mas não tinha condições financeiras de ir, não tinha patrocinadores, eu treinava sozinho. E em 92, né, que aí eu me classifiquei para o Mundial de Toronto, em Hustville, né, o local lá, o lugarejo, que estava super bem e por falta de estrutura, vamos dizer assim, por falta de organização, falta de orientação da nossa confederação na época, infelizmente, eu passei muito mal naquela prova, né? Primeiro que aquela variação de temperatura, eu peguei já um febre 3 dias antes da prova. Para você ter uma ideia, o presidente da confederação nem foi me ver no quarto. Se eu precisava de alguma coisa, de orientação, lembro do Leandro indo lá, me dando uma força, o Manzan me ajudando, me levou porque ele falava muito bem inglês, eu não falava nada. Fomos lá numa mercearia para comprar remédio, né, para febre, o gerente do hotel e o nosso presidente nada, né, cara? Nosso presidente queria ficar lá no quarto dele com 40 graus no ar-condicionado lá, né? Ele É de Ilhéus, estrutura né? zero, né? A gente Zero, tinha essa zero. estrutura de apoio, era zero, né? Sim, zero. Era impressionante. Eu lembro na época já o Manzan brigando nas reuniões que nós fazíamos, né? Eu falei, pô, mas que pia marrento esse Manzan, né? Que eu falava para ele, né? Falei, tu é muito marrento. Eu falei, não, chama, os cara tem que cobrar. E realmente, e ele estava certo. Porque se a gente está indo para um Mundial, nós estamos numa categoria, vamos dizer assim, né? Tem a elite e tem o júnior. Quem que é a equipe júnior dos países? É a equipe que são as possíveis revelações dos seus países para nos anos seguintes estarem competindo a nível profissional. Exato. E a gente não teve estrutura, para você ter uma ideia, no dia da prova, cara, eu já tinha um problema sério com comida, né? Que eu tinha refluxo. Eu comi 4 horas antes da prova. Chega lá e ainda coincide de ter uma frente fria que abaixou uma neblina que não se enxergava um palmo na frente. Né? Eu congelando de frio, eu tinha 4% de gordura, não tinha roupa para a gente vestir, ninguém podia ir no hotel, não podia fazer mais nada, porque era tudo longe. E o nosso presidente, cara, cadê? Ninguém viu o cara, né? A gente vendo os outros, o pessoal colocando roupa, se aquecendo e a gente no pelo, né? Com roupa de neoprene e tudo gelado, todo mundo colocando o pé na água para esquentar. Então, assim, isso prejudicou muito, né? Porque eu tinha certeza, né? Eu tinha muito como parâmetro o Alexandre Manzan, porque ele era júnior, mas ele competia muito fora. E na época eu não perdia para ele, né? Aí eu falei, poxa, se esse cara tá em sexto no Mundial Júnior, com certeza, bem provável, eu devo estar um pouco melhor do que ele. Então, assim, eu não tive aquela preparação psicológica, porém, eu me preparei para aquilo, né? Falei, cara, as pessoas que estão lá fora não são nem melhor nem pior do que nós, somos iguais, né? Vamos competir por igual. Então, se fosse para colocar numa prova, mesmo sendo a minha primeira prova internacional, né, em condições físicas, eu sabia que eu não perderia para muita gente ali, sabe? Uhum. É, E você acabou competindo mesmo febril, enfim, você foi. melhorou. Eu melhorei assim, mas daquele jeito, né, cara? Sem condições, porque eu não estava me alimentando direito. Fui para a prova, nadei. Aí no pedal, cara, eu lembro que tinha um decidão enorme. Aí na hora de subir aquilo lá, eu não tinha controle da bicicleta, porque eu estava com. Tava tudo congelado no meu corpo, minha mão, meu braço, estava tudo roxo. Tá com hipotermia, né? E eu lembro, cara, que naquela subida eu atravessei, eu não tinha controle, eu atravessei na contramão, cara, toda aquela galera descendo. Recebi xingo em tudo que é língua, cara, que eu não conheço naquele dia, cara. Coitado, meu, o cara congelando em cima da bicicleta. Cara, foi terrível, sabe, cara? Foi uma decepção, porque daí eu comecei a ficar muito triste e decepcionado, saber que, poxa,
um monte de gente lá na minha cidade acreditando que eu estou aqui fazendo uma excelente prova e eu estou numa situação dessa aqui, né? E eu não queria desistir, cara, e eu não conseguia voltar a bicicleta para minha pista, sabe? Coitado, Aí, meu. quando eu consegui, cara, eu caí no chão, eu não consegui, eu não tinha controle do meu corpo. Então foi muito frustrante. Eu lembro também que teve um outro triatleta de Brasília, era Alexandre também o nome dele. O Alexandre Adler, pé de chumbo? Não foi o pé de chumbo, não. Era um outro piazão, um polaquinho, magrelo, né? E também foi parar no mesmo hospital. Aí ele olhou pra mim assim, Jean, você tá aqui também? Falei, pô, Alexandre, cara, que bom, cara, ver um brasileiro aqui. Porque teve várias pessoas que passaram mal, né, naquela prova. E eu lembro que o cara estava pronto para dar injeção de adrenalina para mim para reagir, né? Resumindo a história, cara, a gente fugiu do hospital, né? Saímos com aquela roupa no corpo, pelado, pegamos as nossas roupas ali em cima de um armarinho que estava, saímos correndo do hospital, paramos do lado da lagoa, tinha um cara de barco lá. Aí esse Alexandre, ele falava um pouquinho de inglês, né? E comentou da prova e o cara falou, não, eu levo vocês até lá a prova. Para você ter uma ideia, né? Que a gente vê a questão estrutural de um evento desse. Nós fomos parar no hospital, nosso presidente não sabia, saímos do hospital fugido, ninguém nos barrou, entramos dentro de um barco e fomos parar lá na prova, entende? Entende? Então foi um negócio muito doido, sabe, cara? Foi Essa assim, hora você já estava um pouco melhor da hipotermia. já tinha recuperado, eles colocaram aqueles cobertor térmico na gente, né? E depois esquentou, né? Mas já era mais tarde, já era próximo 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, não lembro bem o horário, mas já estava mais quente. E nós chegamos lá e eu não lembro quem foi que perguntou para mim, poxa, eu não vi você cruzando a linha de chegada. Falei, sim, cara, fui parar no hospital. Porra, sério, cara, não estamos sabendo. Ninguém estava sabendo, cara, sabe? Então Que foi um negócio coisa, muito né? louco, foi muito louco o negócio, sabe? Então, para mim foi a minha maior decepção no triatlo foi essa, sabe? De saber que, poxa, meus pais confiaram, né? Vamos dizer assim, né? Meus pais confiaram a minha vida na mão de um presidente uma instituição e que o cara não estava nem sabendo o que estava acontecendo com a gente, né? Lá. Entende? E naquela época não existia celular, né? Naquela época Claro. você tinha que ligar, era num fixo. É. Entende? E eu lembro que eu estava até com vergonha de ligar para casa para contar que eu não tinha completado a prova, né? E então isso me marca até hoje, porque às vezes eu, apesar de ter parado em 95 de competir, assisti algumas provas na TV e batia aquela coisa na cabeça, né? Poxa, será que eu não poderia ter completado aquela prova, cara? Será que eu não teria aguentado se eu insistisse um pouco mais? Mas depois bate aquela realidade, sabendo que você não tinha condições, porque eu estava tudo roxo, né? Parecia que tinha acertado a canela numa quina, aquele roxo da canela estava no meu corpo inteiro, Ah, né? e sem falar que é perigoso, né? Porque você corre risco, inclusive, de morrer, né? Porque você está Sim, num estado completamente debilitado, né? Por isso que o é, corpo começa a tremer, né? Que é aquela é. última reação do organismo para ver se ativa a circulação, pelo menos para você se manter vivo, né? Eu lembro que quando eu caí da bike, a ambulância já me pegou e nessa do meu lado parou um baiano, um outro brasileiro que me reconheceu, eu não lembro o nome dele, tremendo de frio, e eu lembro que eu estava com uma blusa. Aí falei, cara, você vai continuar? Vou. Cara, pega essa blusa para você. Eu só lembro que eu dei isso para ele. Eu só lembro que eu acordei dentro do hospital, né? E essa jaqueta nunca mais voltou para mim, mas tá lá com ele até hoje. Que bom que eu sei que ele completou a prova, né? Porque eu lembro que ele completou, no final ele falou, né? Aí eu deixei com ele, não lembro o nome dele, era de categoria também, né? Mas pelo menos teve uma lembrança boa, né? Que eu, porra, ajudei um cara lá na prova, né? Claro. Né? E então, assim, Essa foi a isso prova que mais te marcou, com certeza, né? negativamente, com certeza, que assim, ó, foi muito frustrante para mim saber que eu estava muito bem preparado fisicamente, psicologicamente, né, dentro de mim, só que esses revés, né, por ser muito piá, não ter conhecimento, treinar no tempo muito frio, um pouco agasalhado, acabei pegando febre,
A alimentação nossa lá, cara, pra você ter uma ideia, eu lembro que no café da manhã tinha batata frita com pimenta, né, no Uau! hotel. Porque isso é comida deles tradicional, eles não têm fruta, né? Que nem nós comemos fruta muito aqui de manhã, né? E lá não tinha, então foi pedindo um cardápio à parte. E no começo eu tava comendo essas porcariadas. Pô, então imagina você comendo fritura, cara, de manhã cedo. Claro que vai mexer com o teu organismo, né? Entende? Sem Mas dúvida. aí faltou aquela orientação. Olha, pessoal, a comida deles aqui é diferente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos tomar cuidado com certo tipo de alimentação. Então tudo isso não existiu. A gente ficou tudo ali entre os atletas. Então a gente ia para a cidade, eram os atletas que iam, não tinha assim o presidente indo junto, nos levando nos locais, né, para ter a segurança, ninguém está fazendo nada errado. Então, eu não sei se isso evoluiu depois ou se sempre foi assim. Mas como foi meu único mundial que eu fui, a impressão que eu tive é que aquilo ali era uma realidade atual em todos os outros eventos internacionais, né? Entende? Então, Eu não me recordo exatamente como é que era, mas assim, realmente perto do que a gente já entende hoje do que um atleta de alto rendimento deve ter, né, para aham, conseguir ter os resultados que pode alcançar, principalmente em competições importantes e viagens internacionais. A gente não tinha nada, né? A verdade era essa. A gente se encontrava no aeroporto, pegava o uniforme, vestia e acabou. Não tinha quase e mais fazer a nada, prova. né? É. Pau na máquina. E É. me diz do acidente em Santos, cara. Eu não me recordo disso. O que aconteceu com você aí em 93? Então, em 93, inclusive era o ano que eu estava mais forte ainda do que 92, que teve uma etapa, não me recordo qual foi a etapa de Santos, de 93, que inclusive eu saí, acho que em terceiro da água, no geral da água, peguei uma bike, aí tava o Armando em torno assim de uns 10 segundos na nossa frente, e eu, Alexandre Ribeiro, atrás, né? Buscando ele, a gente tava tirando essa diferença dele. E eu lembro bem, né, até que o Alexandre comentou assim para mim, né? Jean, essa prova nós vamos disputar na corrida, né? Aí eu brinquei com ele, falei, olha, Alexandre, é melhor tu pedalar dessa vez, meu amigo, porque não sei se na corrida dessa vez você vai aguentar o tranco, não, né? E, cara, no que a gente falou isso, entramos ali por trás do Mercado do Peixe para entrar na Avenida Portuária e a prova chovendo muito. Tinha uma poça pequena por dentro e uma poça grande por fora. E eu estava por dentro, né? A gente fez a curva, foi muito rápido, né? Era um buraco, cara. A minha roda travou ali que eu voei da bike. E por pouco eu não peguei o Alexandre, né? Quase que eu não levei ele junto comigo. E eu lembro que me arrebentei inteiro, que abriu as costas, peito, perna, mão. A sunga rasgou, levantei pelado. E eu queria pegar a bike e continuar, né? Só que a bike moeu inteira, né, cara? Entortou tudo, né? E me levaram para o hospital. E lá no hospital o atendimento foi demorado, sabe? A ambulância me levou rápido. A ambulância não tem nem que questionar nessa parte aí. Mas lá dentro do hospital, o cara fazendo 500 mil perguntas para mim, eu todo arrebentado. Cara. Chegou uma hora que eu comecei a xingar todo mundo, me botaram lá numa sala e começaram a fazer curativo, né? Aí na minha perna, cara, na minha perna esquerda, foi mais grave, né? Porque ele cavou fundo, né? Pegou tecido, pegou músculo. Aí eu não sei, aí vem aquela história, né? Porque médico é meio masoquista, né? Que a gente tem alguns amigos médicos, né, cara? Eles gostam meio de sacanear aí com as pessoas de vez em quando, né, cara? E eu lembro que um deles ficou olhando para minha perna, questionando, né, sobre o acidente para o outro, e o outro falando que, poxa, cara, do jeito que tá aqui, não sei não, se não vamos ter que amputar essa perna. Uau! Porra, eu olhei pro cara, né, cara? Parece que a dor sumiu na hora, né? Falei, pô, meu, mas como amputar? E o cara não falava comigo, o cara tava me ignorando, né, cara? Então, aí começa a passar um filme na tua cabeça, né? Caraca, meu, eu tenho aqui o segundo grau, não tenho carteira assim. Aí começa a bater aquela história, né, cara? Falei, não tenho universidade,
se eu sair daqui, vou trabalhar de quê? Vou ganhar um salário mínimo? Não, não, não pode. Aí começa a passar aquela história na tua cabeça, né? Resumindo, saí do hospital cheio de curativo, né, cara? Eu lembro até o Núbio alertou o pessoal avisou ele que eu tinha ido parar no hospital, o Núbio deu atenção, avisou o pessoal, né? Então o pessoal de Curitiba estava tudo dentro do ônibus me esperando chegar. E dentro do ônibus, cara, eu não podia colocar roupa nenhuma, né? Porque estava todo no vivo. Aí eu vim matutando, né? Falei, caraca, cara, que acidente que eu tive aqui. Aí começa a passar aquela história, né? Poxa, em 90 me classifico para o Mundial sem patrocínio, eu recebo a carta uma semana antes. Em 91 recebo antes, mas não consegui apoio para poder fazer a prova. Em 92 eu vou, passo aquele perrengue na prova, sem estrutura. Agora em 93 eu me machuco nessa gravidade. Falei, cara, vou fazer o vestibular, cara. Aí, se eu passar, eu abandono as competições, né? E em 94, em 90, final de 93, né, eu fiz o vestibular, passei, cara, realmente abandonei as competições, né? E aqui o pessoal falou, não, o Jean vai tirar umas férias, vai voltar aí, ele está cansado das provas, vai voltar. E realmente não voltei mais, né? Estava tão decepcionado com isso, não só esses fatores, né? Até porque na época eu também tinha contratado um marqueteiro em 92 para conseguir patrocínios. Aí em 93 apareceu uma boa proposta, a empresa deu para trás dizendo que, olha, Jean, você dá um bom retorno, você está no auge da tua carreira, você ainda está crescendo, né? Tem muito a evoluir, porém nós não estamos patrocinando nesse momento. E para minha surpresa, 2 semanas depois, cara, numa prova aqui no Campeonato Paranaense de Triatlon, um colega meu aparece com o emblema da camisa no peito, né? Aí eu pergunto, pô, que legal, cara, você está patrocinado? Consegui esse patrocínio. Pô, como é que você conseguiu, né? Não, meu amigo é super amigo, meu irmão é super amigo de um dos sócios. Aí eu consegui esse patrocínio aqui com valor financeiro, com despesas pagas, tudo, né? Poxa, aquilo ali para mim foi a gota d'água, né, cara? Em 93, né? Então isso foram tudo coisas que marcaram, que faz você ficar pensando se você continuaria ou não, né? Porque assim, eu já não vim de uma família de uma renda alta, né? Foi uma família mais humilde. Vamos dizer assim, a nível de esporte não tinha experiência nenhuma. O incentivo que o meu pai me deu era de me levar para as provas, incentivar, me ajudar nos cursos iniciais, porém não teve aquela malícia, aquele feeling, né, de ir atrás de patrocínios, de como você angariar para você crescer profissionalmente, né? É que também não é Então, fácil, né? Também não não é é, só isso, né? Assim, é. E não é Curitiba era fácil hoje em danado, dia, não viu? era fácil naquela época, né? Em Curitiba era mais complicado ainda, porque era uma cidade muito fechada, que a gente percebia isso. Aqui quem tinha patrocínio é porque conhecia alguém. E a verdade é nua e crua, entende? Então você não conseguia patrocínio Era mais um pelo que você patrocínio era. de amizade ou de favor, de camaradagem, do que um negócio propriamente dito, né? Isso, exatamente. Então não se enxergava um atleta com bons olhos, né? Então, na verdade, as pessoas te olhavam assim, pô, ó, o cara lá, ó, pô, o cara é vagabundo, 3 horas da tarde o cara tá correndo, tá lá sem camisa correndo, se entende? Então, aquela história, né? A grama do vizinho é mais verde. Então, o pessoal não vê tudo que você passa, né? Entende? E analisar friamente. E a gente percebia isso na própria família. Então, é, era complicado, sabe, Michel? Era muito complicado, né? Mas, diante de tudo isso, também tivemos muitas coisas boas, né? Dentro do esporte. Não posso reclamar, né? Uma carreira curta que eu tive, poxa, me classifiquei para 3 mundiais, bati recordes, né? Tem um recorde hoje meu lá em Santos, até hoje, está fazendo 25 anos na corrida, né? Ah, Que tá atual até hoje. está atual até hoje, em 15 minutos e 7 segundos.
foi na etapa se não me engano, foi na última etapa de Santos, de 92, que inclusive essa prova eu cheguei junto com o Mansur, na transição ele passou pouquinha coisa na minha frente, assim, coisa de 2, 3 segundos, cara. Aí fui já do lado dele, ele tentando abrir de mim, eu tentando abrir dele, e tinha aquele zigue-zague, né, que era para completar os 5 quilômetros. Ali eu tentava usar sprint, ele também. Aí quando chegou no final, né, cara, até por uma questão de mérito nosso, né? A gente veio conversando no final. Poxa, a gente correu para 15:07 e batendo papo, né, cara? E ele falou, pô, vamos chegar de mão dada nessa prova, cara. Pô, fizemos uma força do cão nessa corrida. Vamos chegar de mão dada. E ele topou, vamos. Aí chegamos de mãos cruzadas, assim, as mãos levantadas, né, de mãos dadas, e cruzamos a linha de chegada. Se eu não me engano, essa prova ele ficou em quarto e eu em quinto, porque daí o mais velho, em caso de critério de desempate, no mais velho ficava na frente, né? E eu lembro que essa chegada nossa foi abertura nos cinemas de Santos para o primeiro Internacional de Santos. Então foi Que muito bacana. interessante, É, cara. Aí o pessoal me ligou, né? O Miyashiro me falou, né? O Zé. Pô, Jean, você tá famoso aqui, hein? O Emerson Gomes também. Cara, você e o Mansur aqui estão estrela aqui na cidade, aqui, que estão aparecendo nas chamadas dos cinemas, aqui dos filmes. Pô, que legal, cara, que bacana, né? Então são Você coisas chegou a ver que essa imagem? não vi, cara, não vi. Não Puxa, era vi. legal se a gente conseguisse resgatar isso, hein? Eu até perguntei para o Núbio se ele tinha, mas ele não tem mais esse acervo, ele perdeu muita coisa, né, do tempo passado. E naquela época você tinha, era tudo material em papel, não informatizado, né? Entende? Então se perdeu muita coisa, né? Difícil você conseguir essas matérias antigas, né? Eu tenho provas memoráveis para mim, cara, que eu não tenho lembrança nenhuma nem de papel, nem de foto e nem de informação que eu tento buscar e não consigo, não tenho, né? Esse é um dos humildes papéis aqui do Endorfina, né? Vamos tentar É, colocar resgatar nas isso aí. redes, coletando a memória aí de todo mundo, inclusive os depoimentos aí de vocês, para a gente ter isso registrado para as próximas gerações, né? Não, com certeza, né? Isso é muito bacana. E uma coisa que pra você ter uma ideia, né? Poxa, agora nesse meu retorno de treino, depois de tanta insistência dos meus Isso, fala um pouco amigos, aí da tua volta aí agora. puta, cara, 22 anos depois, cara, voltar a treinar não foi fácil, viu? E foi muito na questão da insistência, através do Facebook, o pessoal mandando mensagem de WhatsApp para eu participar da 30ª etapa de Santos. Porque o Walter, que é um triatleta das antigas também, era um triatleta amador, hoje é um treinador, hoje inclusive ele é meu treinador de natação, né? E que ele estava tentando negociar com a organização uma categoria do old school para realmente relembrar quem foram os triatletas do passado, porque ele também entende, né, que muitos do que se fez, muito do que se tem hoje foi pelos nossos erros do passado. E os treinadores sabem muito, entendem muito isso, né? Porque imagine um cara que treinava 36 quilômetros de natação, 540 de pedal, 120 de corrida por semana para fazer prova de short olímpico. É fora da realidade. Então hoje se tem parâmetro para isso. Antigamente não se tinha parâmetro para isso, né? Então se aprendeu muito, se evoluiu muito a questão de tecnologia de informação para treino, né? E ele quis fazer isso para buscar e relembrar quem foram os antigos triatletas paranaenses e nacionais. E então nessa insistência eu aceitei esse desafio, né, do pessoal e voltei a treinar. Comecei com a natação em abril, a pedalar comecei no final de julho e corrida ainda estou na briga, né? Porque a corrida, você vê, é o meu forte hoje eu não consegui treinar. A estrutura do corpo, né? Vamos dizer assim, a memória celular fala mais alto nessas horas e a facilidade que eu tenho para correr acabou me atrapalhando, né? Porque eu acabei pegando 2 lesões de distensão nas panturrilhas, né? Uma primeira na direita e depois na esquerda. Mas isso agora, recente. Isso agora recente, né? Quando eu comecei a correr. Cabeça de menino e corpo de velho, né? Vem por aí para você ter uma ideia. O meu treinador de corrida, que também é um ex-triatleta, que agora está voltando, que era da nossa época, o Otávio Tavares.
Ele pediu para fazer alguns tiros, para ele poder montar meus treinos, e num desses tiros tinha o tiro de 1.000. E aí eu fui fazer o tiro de 1.000, né? Ele falou, olha, Jean, faça um tiro de 1.000, cara, trabalhe aí de preferência com um batimento cardíaco a 90%. Beleza, fui. Fiz o tiro, cara, para minha surpresa deu 3,46. Pô, eu falei, eu achei que ia fazer uns Tá 4,30, excelente isso 4,40. daí, é. 22 anos parado, né? Falei, até eu me surpreendi, né? E você continua também num peso bom, né? Essa é outra vantagem, né, Jean? Mais ou menos, porque na verdade eu tinha engordado legal, tá? Eu tava batendo 86 quilos, Uau! porque na verdade eu fiz um trabalho para engordar, para escalar as Cordilheiras Blancas no Peru, né? E para você ter uma A ideia, gente não falou desse assunto, mas eu quero que você fale aí um pouquinho, pelo menos, dessa tua incursão nos outros esportes, mas termina o raciocínio. aí então assim eu fiz isso aí para engordar e acabei ficando com o peso, porque como eu não estava mais treinando, você acaba estagnado, né? Não estou fazendo atividade aeróbica, é óbvio que você vai manter aquilo que você come, você é aquilo que você come, Exato. né? Então eu mantive o peso aí, eu praticando só esportes de finais de semana, que também não eram esportes de condicionamento físico, e mantive aquele peso. Aí com essa minha volta de treino, eu já perdi 17 quilos. Eu já estou batendo Uau! 69 quilos de novo. Na minha reestreia Caramba! em Santos, eu estava com 72, né? Então eu já tinha perdido bastante peso, né? Mas é um negócio assim bem interessante, Como é que porque foi a sensação, assim, de voltar com relação, né? Você já descreveu um pouco aí sobre o teu peso, a dificuldade do treino, mas assim, de você chegar lá naquele ambiente praticamente que não mudou nada, com uma geração completamente nova competindo, o Núbio ali ainda gritando e conduzindo ali a prova. Como é que foi essa sensação? para mim ali passou um filme, sabe? Vamos dizer assim, a largada, quando eu larguei, já me surpreendi, né? Porque quando eu vi, eu estava em terceiro na água, né? Falei, não pode. Sem ritmo de prova, né, cara? Sem noção se eu estou no ritmo certo ou não. Larguei. E detalhe, né? Aquela euforia do início, quando se encontra os amigos, né? E ninguém aqueceu, cara. Eu não vi ninguém aquecendo, cara. A gente foi direto para a prova, cara. Quando eu pensei Ficaram em ir na para a conversa água, na beira da praia ali, na beira do mar e foram para a largada. verdade, aí eu lembrei daquela minha primeira meia maratona, né? Falei, porra, lá o Zé Mané tá lá sentadão e os outros aquecendo e o cara vai competir e não aqueceu, né, velho? Eu entrei na água, o cara assim, 1 minuto pra largada, 1 minuto pra largada, né? Falei, caraca, cara, deixa eu molhar a boca, né? Se lembrar como que eu gosto do mar na boca, né? Beleza, largamos, cara, dei as minhas golfadas ali, quando eu vi, eu tava em terceiro, né? Aí fiquei com medo, né? Que eu falei, cara, será que tô no ritmo certo ou não tô? Aí tinha um outro rapaz, o Ali, também me passando ali, cara, grudei no pé dele e falei, vai, agora é aqui, né, cara? Se eu sentir que tá forte, eu amoleço, se não, vou manter. E, né, para minha surpresa, eu saí em terceiro da água, ele abriu, depois da segunda boia ele abriu, né? Saí em terceiro, 30 segundos atrás dele, e para minha surpresa, no geral, foi a 24ª melhor natação, né, do short. Falei, caramba, Legal. porra, com 6 meses de Parabéns. treino, né? Fiquei super feliz, né? Agora, o pedal foi um desastre total, né? É, porque no último mês de treino eu não consegui treinar, eu tive uma suspeita de dengue, é, praticamente um mês, né? Vamos lá, 20 dias antes da prova, né? Foi no dia 18 de novembro que eu tive essa suspeita, estava no hospital e tendo muitas oscilações, né? De altos e baixos, não conseguia treinar. E fiz um pedal muito parecido com o meu primeiro pedal, né? Que eu fiz 42 minutos no meu pedal, cara. Entende? Eu falei, caraca, que sofrimento, né, cara? Falei, isso que tá lembrando quando eu comecei, poxa, não era para ter feito isso, né, cara? Tudo bem, né, que Só que conta as 30 áreas de anos mais transição, velho, né? né? Isso, fora essa pequeno detalhe, né? Pequeno grande detalhe, né? E aí na corrida, é, fui até que eu razoavelmente bem, porque eu não consegui treinar a corrida, né? Por causa, quando eu comecei, eu tive minhas lesões das distensões, só fazendo fisioterapia, e eu ainda corri para média de 4,37. Parando 2 vezes, o Mosquito foi meu apoiador, né? Porque tive que pegar ele para me segurar, para alongar minhas panturrilhas na prova, né? Ah, Então são coisas assim que acontecem no teu retorno, você perde
o time da prova, né? Claro, é. Uma modalidade você erra, você vai sentir na outra. E então, assim, passou um filme na prova, eu me emocionei no meio da corrida, estava até meio que me descontrolando emocionalmente depois do retorno da corrida, porque passou um filme de toda a história, né, que a gente teve, que Caiobá foi o meu primeiro berço de prova, mas em Santos foi o meu primeiro circuito, né? Foi onde eu me Santos destaquei. era, né, assim, a coisa, Sim, a prova mais importante em termos de sim. prova recorrente, né? Tinha outras Todo provas mundo legais treinava e para tal. ela. Claro, era importantíssimo. Era atletas do Brasil inteiro treinando para aquela prova, para aquele circuito. Você polia para aquela prova, Exato, é. né? Você se preparava. Era a cada 2 meses tinha aquela prova, aquela prova era a chave, né? Tinha provas aqui que eu treinava no sábado, 100, 120 km, no domingo estava largando prova de manhã e de tarde estava indo treinar de novo, né? Para Santos não, você já vinha na última semana você já vinha fazendo um polimento para a prova. A gente Era sabia que muito lá a bom. gente ia encontrar todos os nossos adversários e era onde a gente tinha que demonstrar, né, como é que a gente estava perante eles, né? Isso, exatamente. E para mim, foi meu primeiro ano lá, que foi 91, né? Meu primeiro circuito que eu peguei inteiro. Para minha surpresa, no final do campeonato, eu fiquei em quarto geral, né? Não sei se você recorda disso. Não, não me recordo. Eu fiquei em quarto no campeonato geral, né? Excelente, hein? Pro primeiro ano de triatlo, um ano eu passei 90 treinando inteiro, né? Para o meu segundo ano de competição, de primeiro circuito completo, chegar em quarto, numa prova que estava toda a elite nacional lá. Então foi perfeito, né? Então eu percebi que, apesar dos treinos errados que nós fazíamos, eu estava no caminho certo. Tava todo mundo treinando errado, né? Acho que Sim, quem errava menos, quem errou menos, e claro, né, teve um pouco mais de dedicação e de apoio, acabou tendo melhores resultados. Mas eu acho que ali a sim. diferença de treino de um para outro, eu achei que era Era pouco, né? pequena, eu É, acho. era bem isso aí mesmo. Então, isso foram coisas que me marcou muito nessa prova, assim, né? De você chegar, e encontrar com o Núbio. Eu lembro de uma prova em 91, cara, o Núbio me chamando num canto. Lembra aquela prova que virou duatlon? Lembro, lembro. Não, eu lembro, o Núbio me chamou num canto lá na areia, né? E veio perguntar para mim, Jean, cara, largamos essa prova, o que que você acha? Fazemos um duatlon? E para mim foi até uma surpresa ele ter me chamado, porque eu era um piazão, né? E ele veio, eu falei para ele, falei, olha, Núbio, eu desse mar eu saio, mas aqui, ó, sinceramente, acho que 90% desse pessoal não sai desse mar se você colocar aqui. Podemos ter um desastre muito grande, né? Eu acredito eu também que ele deve ter buscado a opinião de outros triatletas também e garanto que teve a mesma resposta, né? Porque independente de você saber que você pode se dar bem no mar mexido ou não, nós estamos trabalhando com vidas, né? Sem E dúvida, vidas de muitas pessoas ali. sem dúvida. Naquela época, quantos atletas iam nas provas de Santos? Em Eu média? acredito que entre 400 e 600, talvez o mesmo número aí aproximadamente de hoje, né? Pois é. Então, imagine que você ser responsável por N mortes, por afogamento, por um mar mexido. Eu lembro que o barco de bombeiro não conseguia fixar as boias. Eu me recordo disso, Então imagine que largar uma prova lá. Então, foi uma questão de. Eu me dei bem naquela prova, né? Porque eu já corria super bem, mas eu pensei mais em questão dos outros, né? Independente de ser um triatlo que virou um duatlon, né? Entende? Apesar que naquela época eu já estava nadando, já estava melhorando, né, a minha natação, mas a minha corrida ainda se destacava, né? E acabei me dando melhor naquela prova por causa daquilo. Entende? Então, mas são coisas que recordam muito o Santos quando eu voltei, né? E eu fiz até questão de fazer a minha reestreia lá, por toda a lembrança que eu tenho, pelo carinho que eu tenho da prova, pelos atletas, pelo Núbio, por tudo que ele fez, que ele faz até hoje em dia, né? Então, isso tem muito peso. E Caiobá, para mim, também tem esse peso grande agora nesse meu retorno, e eu quero até fazer uma homenagem, né, pro meu pai, pro meu sogro e pro meu tio que me descobriu pro triatlo, que eu quero cruzar a linha de chegada com eles, né?
né? Que são pessoas que influenciam, que me ajudou a incentivar o meu treino para poder fazer esse retorno. Porque hoje o meu treino, cara, é muito diferente de antigamente, porque naquela época eu só treinava. Hoje eu tenho que conciliar com trabalho e família, né? Aí eu lembro vocês treinando em São Paulo, que vocês saíam levantavam 4 da manhã para não pegar o trânsito na marginal, para poder ser para pedalar, né? É, São Paulo sempre foi essa loucura, né? Hoje eu saio, lembro que eu acordo 4h30 da manhã para ir treinar antes de trabalhar, porque depois eu tenho que levar os filhos para a escola, a esposa para o trabalho, né? E para de noite poder ir nadar, entende? Então é uma loucura, né, cara? O cansaço físico é gigante, porque você não tem tempo para descansar, né? O descanso é tua noite bem dormida. Exato. Não tem aquele cochilo no meio do treino, né? Que nem agora eu tô tendo essa semana nas minhas férias, né? Que tá sendo ótimo, né, cara? Tô indo à forra, né? Literalmente eu vou à forra, porque eu treino e vou tirar meu cochilo, né? Ô Jean, fala um Né? pouquinho aí, antes da gente encerrar, como é que foi essa tua experimentação de rafting, paraquedismo, o próprio montanhismo, como você citou aí, que acabou ganhando peso para fazer aí uma travessia, uma escalada, e a canoagem, que acho que é o teu esporte oficial hoje em dia. Conta aí um pouco pra gente como é que foi. Isso. Então, na verdade, assim, tudo começou quando eu parei de competir profissionalmente em triatlo, né? Que inclusive eu parei no meu auge. Minhas últimas 3 provas foram provas assim que me marcou muito pelos resultados que eu fiz. Foram 3 provas que eu ganhei, inclusive no geral, né? 2 provas eu ganhei no geral e uma que eu cheguei em quarto, sprintando com o Armando e com o Marquinhos lá em Caiobá. Fiquei um bom período sem praticar nada de atividade, ou seja, de 95, quando eu parei total, eu só voltei a ter experiência com atividade física foi em 90, desculpa, em 2006, com o rafting, né? Entende? E isso, Então, você não sentia falta? Era uma coisa que te incomodava? Ou você simplesmente deletou essa fase da tua vida esportista e se concentrou em família, trabalho? Como é que foi? na verdade, eu me dediquei muito à faculdade, à universidade, me dediquei muito. É, a família não, porque eu casei mais tarde, né? Então eu casei já com 32 anos, 31 anos, né? Então eu casei em 2002. Então até esse período foi muito, muito estudo, né? Estudo, dizer que eu não senti falta de esporte seria mentira. Às vezes eu corria, né? Mas sem nada de treino. Ah, hoje eu vou correr, daqui um mês eu pedalava. Então não tinha aquela sequência, né, de se manter numa atividade. Mas, mas foi mais por frustração pelo fato de não conseguir um patrocínio, ver os outros conseguindo, mais por indicação, e você ficando com uma carta fora do baralho, se entende? Né? Então, tudo isso, assim, depois eu até lembro, recordo, meu treinador participou de uma clínica esportiva, medicina esportiva, em São Paulo, que eu lembro que eu já estava trabalhando em 97, 98. Foi logo quando que surgiu o vácuo, Michel? Foi. Puxa vida, estava conversando com o. Foi nessa época, em Eu 97, acho que foi, 98, não acho que foi. O foi? Casadil participou da prova testes, né? Eu conversei com ele aí faz pouco tempo, agora eu não tô lembrando. Mas foi por aí, entre 96, por aí. Pois é, e ele participou, esse meu treinador de natação, ele me ligou, porque ele participou disso aí, né? E ligou lá na empresa que eu estava, atendi o telefone e ficamos batendo papo. Ele comentou que uma coisa lá que chamou a atenção, né, dele e da esposa dele, que comentaram que com essa nova versão do triatlon, né, da base de vácuo, quem que seria algum dos destaques, né? Aí ele falou que lembraram do meu nome, né? Tem o João Marco de Curitiba, falaram outros nomes, né? E também lembraram do meu, que até achei uma coisa bacana, né? Mas assim, o que faltou, na verdade, mesmo foi aquela incentivo de alguém falar, Jean, volta para o esporte, mudou,
O perfil hoje está outro, o incentivo com patrocínios estão outros, você tem chance de voltar a ser um atleta de elite, mas não teve isso aí, sabe? Né? Então ficou muito naquela questão das recordações e pouco na parte de instrução e, e de você concretizar o negócio, sabe? Né? Então eu continuei com o meu trabalho em si, né? Então os esportes depois, que foram os esportes de aventura, que envolve adrenalina, que eu sempre gostei, né? Comecei a praticar já na década de 2000. Então começou lá com o raft em 2006, né? Montanhismo começou nessa época, um pouquinho antes, acho que em 2001, 2002. Mas montanhismo eu comecei e parei, porque, puta, não dava adrenalina, né? Aquele negócio de caminhada, altura, tava muito devagar pro meu perfil, né? Era um montanhismo Aí de fui. expedição, de fazer travessias? O que você chegou a experimentar? Não, montanhismo mesmo, né? De escalar, escalar não, né? Trilha, chegar nos cumes, entende? Então, eu não via grandes emoções, né? Na escalada também não senti adrenalina, não senti aquele negócio, pô, isso aqui mexe comigo, sabe? Aí fui pro paraquedismo. Apesar dos saltos, tudo, né? O primeiro salto é bacana, a gente não esquece, mas como eu não tenho medo de altura, também não estava dando adrenalina para mim, né? Até o professor lá, o dono da cadeira, da escola de paraquedismo, falou: Jean, você não vai durar no paraquedismo, né? Eu entendi até por quê, Rogério? Que inclusive era um ex-triatleta também, né? E o Rogério falou: Jean, você salta, você faz todos os comandos, você não mostra tensão, você não mostra medo, você ficou na porta do avião, olhou para baixo sem problema, já saltou da asa, né? E você não dura, para você dá para ver que não dá adrenalina. E realmente, não, dito e feito, né? Aí eu fui para o rafting. Opa, o rafting, aquele negócio de água, mesmo mudou 5 centímetros do nível da água, muda o perfil da corredeira, a correnteza muda. Aí eu acabei participando, né, do Campeonato Brasileiro em 2009, o pessoal me convidou por tanto participar de rafting lá em Santa Catarina. Fui disputar o Brasileiro de Rafting pela equipe de Santa Catarina, né? Porque Paraná não tinha equipe, né? Naquele ano não tinha equipe montada. E, para nossa surpresa, nós ficamos em quinto no geral, né, cara? Disputando com a equipe da Laia, Bozo, aí de Brotas, São Paulo, que os caras são campeões mundiais, né? Então não tem como comparar com o nível deles, né? Mesma coisa hoje, bem, hoje não tem mais parâmetro para um triatleta atual perto de, vamos falar assim, a mesma coisa que quando eu comecei a treinar, quisesse competir com o Leandro Macedo na minha primeira prova, né, cara? Era a mesma coisa competir no rafting com o pessoal da Laia, né? Aí só que era aquele negócio, bot, né, cara? Bot precisa de mais gente que queira ir com você. Não é só você. O Tem no rafting é mínimo mais considerado, cinco acho que, um esporte em equipe, né? em equipe, é. Mas é assim, nem sempre as pessoas estão dispostas a querer a fazer a prova contigo, a fazer aquela aventura contigo, né? Aí acabou dissipando o pessoal, aí acabei conhecendo o pessoal que praticava caiaque. Comecei com o Duck, aquele um caiaque inflável, né? Um mais compridinho, aí acabei migrando para o caiaque e caiaque estou até hoje nessa brincadeira. Caiaque, cara, praticamente 10 anos de caiaque. Hoje, o nível que a gente está, a gente desce ótimos rios de classe 4, classe 5, fazemos explorações de rios novos, né, para fazer abertura. Isso é uma coisa assim que não tem preço. Vamos dizer assim, você fazer uma exploração de um rio novo, você fazer uma abertura de um rio novo, digamos, eu imagino no triatlo que seja você completar um Ironman aí para abaixo de 9 Ah, horas. que legal. Imagino, porque eu não cheguei a fazer o Ironman, né? Esse não é o meu sonho, né? Que foi interrompido por 2 vezes, né? Mas que eu quero ainda fazer, né? Agora nesse meu retorno aqui, né? Bacana, esse é um ótimo objetivo. Eu uso o meu desafio para o Ironman, Michel, em cima de 3 provas de triatlo que eu fiz no passado, sabe? Foi uma etapa do Troféu Brasil lá de julho de 91, que eu cheguei em terceiro geral, que eu lembro assim que
eu cheguei em 23º do pedal, com um bolo na minha frente. E eu até falei na época, né? Até fui meio sarcástico, né? Brincando, né? Comigo mesmo, né? Usando aquilo ali como motivação, né? Falei, cara, eu vou passar toda essa galera na corrida, né, cara? E dito e feito, né, cara? Nos primeiros 500 metros eu já estava em terceiro e na frente estava o Alexandre Ribeiro. E eu não sei se você sabe, o Alexandre Ribeiro é primo, né, dos irmãos Abreu, Ah, daquele agora você está me Curitiba. lembrando, é verdade. É. E o bocudo do Leopoldino acabou entregando o ouro pro bandido na época, né? Porque lá na prova ele pegou e comentou com o Alexandre Ribeiro que falou: Olha, cara, em Curitiba agora temos o Jean Marco, um cara que tá correndo bem pra caramba. E ele já tá nadando bem, melhorou muito o pedal dele, né? Já chegou em oitavo na outra etapa. Falei: Ah, não, eu já vi ele chegando, sim, isso aqui. Porra, e quando ele olha pra trás e me viu, cara, sabe que você vê que ele tá num ritmo, tipo, tô confortável aqui, né? Quando ele olhou pra trás que me viu, ele começou a acelerar, É, já cara. sabia que você vinha atrás com tudo. É. E, cara, ele manteve, porque eu olhava no relógio, botava um ponto X num poste e ele passava 7 segundos, tô 7 segundos dele. E, cara, dava umas sprintadas 6 segundos, né? Porra, de novo, porra, 7 segundos. Caraca, cara, ele sabe, cara, que eu tô aqui. Esse cara não tá dando mole, cara, eu tenho que pegar ele, né? E chegamos no final da prova com os 7 segundos de diferença, né, cara? Ele manteve os 7 segundos. Então, essa é uma prova que me marcou muito, né? A outra prova, assim, que eu uso muito como motivacional é aquele triatlo que virou duatlon. Eu não sei se você lembra. Eu não lembro se você participou dessa prova, Michel. Foi lá em Limeira, do É, não vou Vanderlei. me recordar. De Santos eu participei, essa eu não me recordo mesmo. Foi aquele triatlo que virou duo lá, que o Monteiro foi avisar a gente nos hotéis, né? Tava todo mundo espalhado nos hotéis, o cara de madrugada tentando achar todo mundo para avisar, né, cara? E aí o cara conseguiu a pista da Freios Vargas lá. E era um 5:45. Cara, eu lembro que aquela prova, os primeiros 5 quilômetros, eu fiz para 14:41. Isso eu recordo bem, cara. Eu falei, cara, eu vou fazer uma corrida boa, cara, e vou me tentar garantir no pedal, né? E realmente, eu lembro que o pedal, assim, eu pedalei sozinho, eu consegui manter a distância, o pessoal não conseguiu tirar a distância de mim, né? E a segunda corrida eu corri para 15 alto. Então foi assim, uma coisa que me marcou muito essa prova também pela distância. Eu lembro que o Mansur chegou em segunda nessa prova, né? O Mansur ele já tinha uma boa rivalidade em corrida nessa época, né? A gente já se olhava nas provas e já sabia, opa, né? Já tem que se fazer um certo controle, né? Então era bacana, né? E a outra prova foi justamente em Caiobá, né? De 93, que eu tinha colocado lá em 92, né? Que eu coloquei aquele meu objetivo de fazer em 54 minutos, né? Para baixo de 55, que o pessoal duvidou e eu completei, né? Que eu fiz em 54 minutos e 56, né? Por 4 segundos, né? Mas foi dentro da casa dos 54. E que eu lembro bem, assim, que aquela prova me marcou mais por causa da corrida, do ciclismo, perdão. Porque naquela prova eu pedalei muito próximo do Leandro, do Marquinhos e do Armando. Aí comecei a entender, né, cara, um pouco da estratégia da prova deles, né, porque eles não faziam um pedal contínuo, eles pedalavam e davam muito tiros no meio da prova. Cara, tinha horas que eu olhava que eu via eles sprintando, né? Cara? Pô, eu vou sprintar junto, que eu não vou deixar ele abrir essa distância que eu tô deles, né? Cara, chegava a 46, 48 na bicicleta, né? Falei, caraca, meu, falei, que animal que tá essa prova, né? E eu sofri muito naquela questão dos quebra-molas. Aí aquela questão de falta de treino, treinar as adversidades da prova, né? E naquela bobeirinha ali do final da prova de Caiobá, que tinha muito aquelas quebra-molas, né? Eles me abriram quase 30 segundos naquela brincadeira, né, cara? Dali para transição, né? Aí na corrida foi aquela corrida de recuperação. Você também estava junto, né, naquele pelote, né? Aquele grupo ali muito próximo um do outro, né? E eu cheguei sprintando com os dois. Na verdade, assim, eles viram que eu estava chegando muito próximo.
eles deram uma aliviada, né? Porque depois a gente conversando, né? Eles falaram, né? Que eles deram uma diminuída na velocidade para caso tivesse um gás, se caso eu chegasse neles, né? Para eles terem um gás para ter um sprint Olha que final. legal a estratégia deles, né? É, é, entende? E a minha estratégia não tinha outra a não ser correr o máximo que eu podia para colar neles, né? Porque eu não tinha estratégia de querer dar um sprint, né, cara? Eu já tinha que dar o sprint desde lá de trás, né? Desde do retorno da corrida, né? Para poder tirar toda aquela distância que eles abriram de mim naquele final, né? Então foram 3 provas que me marcou muito, que eu uso assim muito como incentivo nesse meu retorno, né? Então está sendo muito legal. Eu não estou tendo aquela cobrança de eu tenho que voltar a competir forte, porque hoje eu estou com 46 anos, não sou mais um moleque, né? Mas assim, eu vejo muito triatletas que não pararam, como o próprio Mansur, né, que ganhou aí o Mundial anos atrás. Agora essa prova que eu fiz lá em Santos, ele chegando em quarto, quinto, acho que foi quarto que ele chegou, né, no geral olímpico. O próprio Galindes fazendo o Ironman lá para 8 horas e 40. Então, essas são coisas que motivam a gente a treinar, né? Serve de inspiração para nós, né, nesse É. momento. Então, é muito bacana isso aí, é muito Ô bacana. Jean, como é que tá o triatlon aí no Paraná hoje? Tem uma molecada aí boa? Tem alguém aí promissor? Tem júnior? Tem triatleta aí no topo aí do ranking? Você acompanha? Olha, cara, eu estava muito por fora, né? Todos esses anos que eu fiquei parado, eu me desvinculei do esporte total, não vou mentir para você. Agora que eu estou voltando, né, eu tenho buscado pela internet resultados de prova e treinando um pouco com a galera, o pessoal das antigas, né? Porque os novos, eu fico impressionado porque você passa na estrada, se cumprimenta, você é ignorado, né? Não tem mais aquele respeito, aquele carinho, aquela questão de valor, né? De você encontrar um atleta, você conversar com o cara, né? Como tinha antigamente. É, infelizmente. Mas eu vejo assim, na nossa época, que tinha em média aqui na nossa região, aqui no Paraná, aí, de 50 triatletas, hoje nós temos aí quase 700 atletas, que é uma coisa que eu me surpreendi. Eu vou para a estrada, esse final de semana eu fui para a estrada, coincidiu de entrando na BR, sentido litoral, estava sendo um pelotão ali, um ponto de encontro que o pessoal faz ali num posto de gasolina. Cara, saiu quase 70 ciclistas, entre ciclistas, triatletas, mountain bikers, saindo junto. Falei, caraca, cara, nunca vi um negócio desse num treino, né? Treino quando tinha bastante gente, tinha 10 pessoas, 15 pessoas aqui. Mas tem gente boa aí despontando? Tem uma pesada nova, e eu fiquei sabendo que tem um menino chamado, acho que Cauã, não sei bem o nome dele, que foi para o Mundial Júnior agora esse ano. Tem um outro moleque bom chamado Gabriel Lecheta, uma coisa assim, que inclusive eu desafiei esse menino, tá, para ver se ele bate o recorde lá em Santos, porque é um menino promissor e que corre bem, para ver se ele bate o meu tempo nos 5 quilômetros E você conversou com lá em ele? Santos. Conversei, e com ele já tenho treinado, já tenho feito alguns treinos com ele, Legal. né? É um piazão assim, sensato, faz treinos bons, não deixa essa questão do ego, né? Essa questão de ego dominar ele. É um piá humilde e a gente vê assim que tem um bom talento, sabe? Né? Então, mesmo sendo das antigas, agora que eu vou começar a fazer provas, as pessoas vão acabar sabendo quem foi o Jean, quem é o Jean atual, né? O que a gente pode ajudar, Essa porque troca é muito positiva, né? Tanto você aprendendo e se inteirando aí de como é que tá a realidade hoje e eles tentando entender também o que foi, como é que era, para saber por que eles estão aqui hoje, né? Da maneira como eles estão, né? o que eu percebo muito, sabe, Michel, é essa questão de falta de reconhecimento dos atletas. Entende? Que nem eu vejo, posso estar falando besteira, mas pelo pouco que eu percebi aqui nesse meu retorno, se a gente for juntar aí entre os 20 melhores triatletas do Brasil da década de 90, 20, 30, né? Posso estar exagerando um pouco no número, mas, cara, a gurizada de hoje acho que não faz o tempo que esses antigos faziam em provas.
Muita gente tem dito isso, Pela referência mundial, né? Poxa, na década de 90 nós tivemos o Leandro em 91 sendo campeão mundial, mas tirando o Leandro, quantos próximos deles que tivesse participando dos mundiais estariam muito próximos dele, ranqueados, né? O Manzan era, se não me engano, era o sexto do ranking mundial júnior, correto? Ele chegou a ser campeão, acho que de duatlon, e acho que, se não me engano, ele foi segundo, né? Eu precisava resgatar a conversa que eu tive com ele, que já faz muito tempo, mas está lá nos arquivos do Endorfina. Mas o Manzan era o único que fazia frente ao Leandro, né? Hoje, eu vejo as provas, cara, eu não vejo uma sequência de nomes Pois é. repetidos. Você vê? Então, assim, hoje os triatletas brasileiros, eles podem ser bons dentro do país, porém, a nível mundial, o esporte se perdeu muito. Se entende? Hoje, o nosso melhor triatleta brasileiro, não sei se você sabe me dizer, que lugar que está nesse ranking mundial? Não, não sei te dizer. Se entende? Está entre os 50, está entre os 100? Se entende? Quando se falava na década de 90, quem que é o nosso melhor triatleta? É o Leandro. Que lugar que ele está no ranking? Esse ano ele está em primeiro. No ano A gente seguinte, não estava em teve um terceiro. segundo Leandro, como a gente também não teve um segundo Guga, enfim, né? Poucos esportes tiveram esse privilégio, como a natação, que depois do Djalma Madruga, né? Ele passou muito tempo, a gente teve o Ricardo Prado. Prado, depois teve o Gustavo Borges, teve uma sequência, né? O que você acha que falta, hein, cara, para o nosso esporte, né? As Olimpíadas, Copa do Mundo veio, Olimpíada, todo mundo achou, legado, né? A gente está vivendo uma crise atrás da outra, né? Além da Lava Jato no âmbito político, no âmbito da política do esporte, do COI, do COB, é um escândalo atrás do outro, né? O que falta muito a parte das agremiações, né, dos órgãos, das confederações, das federações estarem envolvidas mais com o talento de novos atletas, né, gerando novos atletas, assim também como as empresas. E outra coisa também que eu vejo, sabe, Michel, é muita questão de ego da parte dos atletas atuais, né? Então, deixar um pouco esse parte de ego, né, que a gente percebe, eu estou percebendo um pouco nessa minha volta, às vezes eu comento com o pessoal, né, a maioria concorda e que esse ego tem que deixar ser um pouco deixado de lado e começar a entender um pouco mais sobre o esporte para poder se evoluir, né? Olhar um pouquinho para trás para também aprender, né, com os erros, com as experiências, né, buscar referência, né? Isso. E não só buscar referências na década de 90, na nossa década, mas na década de 2000, 2010, né? Olhar para trás inclui aí todo o passado, e claro, o passado mais recente se aproveita talvez mais porque está mais próximo da realidade de hoje, né? Isso, porque hoje eu vejo assim, ó, hoje nós não temos uma prova nacional. O que eu percebo assim, existem várias provas e cada um é bom no seu lugar, no seu quadrado, né? O pessoal lá no Nordeste vai muito para lá, do Sudeste, do Na Sul, verdade, a gente tem uma Centro-Oeste. prova hoje, na minha opinião, que é o Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim, que é o Ironman de Florianópolis, né? Que a gente sabe que todo mundo que é bom no Brasil em Ironman vai para lá porque acabou se tornando enfim, a última Coca-Cola do deserto, né? Mas e que é um mérito super legal e muito bacana. A gente não podia sonhar naquela época que haveria um Ironman oficial no Brasil, né? Tá faltando para as distâncias mais curtas, enfim, né? O olímpico e o sprint, que são a base do esporte olímpico, óbvio, que também é um grande incentivo para as novas gerações e para atrair patrocinadores. Então isso é uma pena, né? Acho que você apontou aí um dado, uma ótica interessante aí do que poderia também estar sendo feito. Então, Michel, bem isso que você falou, que falta hoje aqui na realidade é esses campeonatos menores, de distâncias menores, né, como o short, como o olímpico, para você começar a buscar as novas gerações. Porque você vai colocar uma criança lá, 16, 17 anos, que hoje acaba ganhando uma prova, né, mas não tem um campeonato que ele consiga ser ranqueado para poder começar a participar de provas maiores, né? Então vamos pensar assim,
Poxa, tem os estaduais. Poxa, na década de 90, os estaduais que tinham aqui no Sul, que estava ganhando, depois veio a geração do Catinha, depois veio a geração do Juracy, né? Aí, depois dessas provas, vai se aumentando o grau de dificuldade. Agora não, hoje você vê o pessoal já partindo direto para provas longas como o Ironman, porque eles estão usando essa prova como uma referência. E não como um short, ter uma referência num short, ter uma referência no Olímpico. Né? Vamos falar aqui, quem foi que ganhou o último brasileiro, o último campeão olímpico de triatlon? Muitas vezes bate aquela dúvida. Aí se bate num Ironman, por ser referência a nível mundial, o pessoal não esquece. Aí o que acontece? Os atletas amadores, os novos, usam como referência essa prova. Exato, concordo. Entende? Então isso não pode chegar nesse nível. Aí a gente tem duas óticas, né? Que eu acho que são dois lados da mesma moeda. Um lado é que o Ironman soube fazer isso muito bem. O Carlos Galvão, que também muito em breve vai estar aqui conosco, também fez um trabalho excelente aqui no Brasil, né? Não é à toa que a prova continua aí sendo um sucesso de crítica e público. E para o outro, não tem ninguém fazendo nada, ou fazendo muito pouco, ou com pouco sucesso, nas provas mais curtas. E realmente o que acontece? Né? Todo mundo assiste a Rede Globo porque a Rede Globo pega em qualquer buraco desse país. Né? Correto. Então é aquela história, né? É difícil da gente diagnosticar onde é que está o erro. A gente sabe o que é, né? E a gente não consegue diagnosticar o porquê, né? Exato. Bom, Jean, foi muito legal. Muito obrigado aí por ter disponibilizado aí tanto do teu tempo. Que bom que a gente conseguiu finalmente encaixar aí nossas agendas. Para essa molecada que estiver ouvindo, ou mesmo pessoas de outros estados, ou que estão querendo ingressar no triatlo e quiserem saber um pouquinho mais sobre você, você é um old school moderno que tem uma rede social, tem um Facebook. Como é que faz para quem quiser entrar em contato com você? Não, eu tenho sim. Apesar de ser um dinossauro, a gente vem acompanhando a tecnologia, né? Até porque na minha área de trabalho, se você não estiver acompanhando, você fica engessado, né? Não, eu tenho meu Facebook sim, tenho minha página lá como Gianmarco Luiz, é fácil de achar. Só Gianmarco Luiz, sem sobrenome mesmo. Sem sobrenome, né? Sobrenomes é para os fracos, né? E eu tenho meu WhatsApp também, né? Para o pessoal que queira entrar em contato. Sou muito aberto. Muitas vezes eu não consigo responder na hora, porque durante o dia o trabalho é corrido, mas nunca fica sem uma resposta. Legal, então eu vou colocar no post do episódio aí de hoje o teu Facebook e o teu telefone para quem quiser te procurar aí pelo WhatsApp. Perfeito. Legal, Jean. Muito obrigado, parabéns aí pelas tuas conquistas, boa sorte aí nas suas aventuras aí no caiaque de corredeira e quem sabe a gente se encontra aí numa prova ainda esse ano. E eu que agradeço a oportunidade de estar explanando um pouquinho sobre a minha trajetória no esporte e torcer aí que o Brasil volte a ser essa grande referência que foi no passado, né, para essa molecada aí e para as futuras gerações também. Tomara, tá todo mundo aqui torcendo. Legal, Jean, um grande abraço, cara, bons treinos aí. Igualmente, Michel, abração. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!